sofre de dor de cabeça, enxaqueca, ele pode te ajudar. Eu vou começar com o neurologista Abush Krimshamtovsky, por favor. Dificuldades que foi para aprender a pronunciar esse nome. Krimshamtovsky. Qual é a origem? Polonesa. Também tive muita dificuldade para aprender a escrever e a falar isso. Abush não, Abush é tranquilo. O livro está aqui. Espaço editorial, dor de cabeça, enxaqueca, os caminhos para o alívio. Você é filho de uma grande atriz, uma estrela do nosso cinema. Vamos mostrar a foto, por favor. Fada Santoro, que fez... Tem mais foto? É? Então mostra mais uma. Quem não enxerga bem diz que eu sou parecido com ela. Eu prefiro as pernas dela, me desculpe. Era muito bonita, era uma atriz, ótima atriz, muito bonita. Fez vários filmes na Atlântida, fez em São Paulo, fez Veracruz. Na Argentina, mais de 50 filmes a mamãe fez. Que maravilha. E de repente te deu muita dor de cabeça? Pois é. A carreira da mamãe te deu muita Não, dor? ela parou. Ao casar, encerrou a carreira. E eu nasci mais ou menos 1 ano e meio depois dela casar. E seu pai? Seu pai faz o quê? Meu pai era polonês, veio para o Brasil para caçar nazistas. Enviado pelo Tribunal de Nuremberg. Olha que fantástico. E ficou aqui, resolveu estabelecer a vida aqui e acabou ficando no Brasil, casou com a minha mãe, que na época tinha muito sucesso, né, pelo que eu... Nossa, era uma coisa espantosa, realmente. Eu era menino, né, porque inclusive eu fui estudar fora, quando eu voltei é que eu peguei no auge os filmes e tal, mas era celebrada mesmo, e pela beleza também, muito bonita. Agora, seu pai chegou a caçar algum nazista aqui? Sim, os nazistas que foram presos na Argentina, Martin Bormann e outros, foram localizados pelo meu pai. Eichmann? Não, né? Eichmann foi mais tarde. Eu não sei se o Adolf Eichmann foi... Ele também teve alguma participação, sinceramente eu não sei. Mas acredito que o Martin Bormann, sim. Poxa, que incrível isso. Depois, aí ele se estabeleceu no Brasil, fazendo o quê? Eu não sei se eu deveria dizer isso, mas o meu pai foi... Então não diga. Não, mas eu posso dizer porque então isso há muito tempo. Quando o Tribunal de Nuremberg criou um órgão para vir ao Brasil e caçar nazistas no mundo, o Criminal Investigation Division, CID, ele foi extinto alguns anos depois, e o comandante desse órgão depois criou a CIA, que era um general que falava, inclusive, português fluente. Eu o conheci, Vernon Walters. O nome é conhecido. O meu pai foi um elemento de contato da CIA no Brasil, e, enfim, foi uma pessoa muito ligada à cúpula do governo americano durante alguns anos. E a espionagem? Informações, comunidade de informações, né? Eu não sei detalhes, porque ele nunca quis me contar. Claro, direito. imagina. O CIA começou, durante a guerra chamava OSS, né, que era o órgão de serviço secreto, que acabou virando o CIA. Agora, e aí, de repente, como é que você se interessou pela medicina e depois pela sua especialidade? Bom, meu pai sempre me estimulou a seguir uma carreira relacionada ao direito, a lutas, a armas, a direito, enfim. Mas eu, desde pequeno, eu queria ser médico. Eu me lembro que eu era o médico do meu time de futebol. Eu era jogador e médico. Eu jogava e tinha uma maleta que posição? Lateral direito. Eu cheguei a ser até da seleção do meu colégio, enfim. Mas eu sempre quis ser médico. E durante a minha residência, eu comecei a residência como neurocirurgião. Troquei para neurologia. E na neurologia eu vi que uma das especialidades que você mais ajuda o paciente é a dor de cabeça. A neurologia tem muitas patologias, tem muitas doenças que você
não pode ajudar o paciente. São doenças cujo tratamento não chega a modificar o curso de progressão da doença. Mas na dor de cabeça, e que quando eu comecei era uma coisa que pouquíssima gente fazia e falava, efetivamente você pode melhorar a qualidade de vida do paciente. Qual é o percentual de pessoas atingidas pela dor de cabeça? Tem? Por baixo, você pode considerar que 80% dos seres humanos sofreram ou sofrerão eventualmente de uma dor de cabeça. Não, eventualmente, tudo bem. Eu estou falando aquele que cronicamente. Não aquele que, portanto, tive uma dor de cabeça e aí pronto. Não, eu digo aquele... 20% da população. 20%? 20% da população. A Organização Mundial de Saúde lista um tipo de dor de cabeça, que é a enxaqueca, como uma das 10 doenças mais incapacitantes do mundo, que mais gera incapacidade. Porque, imagine, quando o indivíduo que tem enxaqueca tem aquela dor típica, característica, pulsátil, intensa, que piora com os esforços, associada a enjoo, a dificuldade de enxergar luz, barulho, cheiro, e que pode piorar com uma simples movimentação da cabeça, o indivíduo fica completamente incapacitado. O Carlos Alberto de Nóbrega, com quem eu escrevi A Família Trapo, quando tinha uma enxaqueca, era uma coisa de dar pena, porque ele tinha que ficar trancado no quarto sem luz. E muitas vezes até por 72 horas, vomitando. Ele curou-se, eu não sei com quem, nem como foi. Mas tem gente, eu vou fazer uma pergunta aqui na plateia, se você não se incomoda. Alguém aqui sofre desse tipo de dor de cabeça? Uma, duas... De enxaqueca dessa braba? Olha... Você vê que é comum. É comum. Comum. E tem tratamento realmente eficaz ou é aquela coisa, não, melhora um pouco? Não. Primeiro, a enxaqueca é uma doença genética. Enxaqueca não é dor de cabeça. É uma doença genética e, por ser uma doença genética, você não pode curá-la ainda. Mas as manifestações da enxaqueca são variadas. Entre elas, as crises de dor de cabeça. Quando o tratamento é eficiente, quando o indivíduo colabora com o tratamento e responde bem ao tratamento, você pode reduzir a dor em 100%, 90%, 80%. Eu, por exemplo, considero que um paciente meu atingiu o objetivo do tratamento quando eu consigo documentar uma redução na frequência das crises superior a 80%. Senão eu não descanso enquanto eu não obtiver das crises de dor. Mas essas crises, tudo bem, reduz 80%. Ocorrem de quanto em quanto tempo? Depende do paciente. Existem pacientes que têm crises de dor uma vez por ano. Esses, obviamente, não vão procurar o médico. Mas e aqueles que têm crises intensas 3 dias por semana? Eu vou perguntar aqui às pessoas que levantaram. Você tem crise de enxaqueca, assim? De quanto tempo? No mínimo 2 vezes por mês, mas quando dá, são 3 dias e... Não é menstruação. Falei... Não, aí é uma vez só. Tá bom. Aquele rapaz ali... Você... É? Uma vez. Por semana? E quantos dias? Isso faz já 20 anos. Não, querido, ela dura quanto tempo? Ela dura em média de 6 a 10 horas. Agora, doutora Busch, existe, eu não sei se tem esse nome, mas existe uma dor de cabeça infantil e que, de repente, a partir de uma certa idade, a criança não tem mais e o adulto não tem mais? Existe. Como a enxaqueca, por exemplo, eu vou dar o exemplo da enxaqueca que é a mais prevalente no médico. Não é a mais comum, mas é aquela que mais busca a ajuda do médico. Eu pensei que era a que mais atingia os médicos. Não, mas se você observar a população em geral, o médico também é muito afetado pela dor. Como é uma doença... também merece. Também merece. Já sofre tanto, né, no seu dia a dia, que merece. Quando o indivíduo começa a apresentar as dores ainda na infância, eu tenho pacientes com 4 anos de idade, muitas dessas crianças, após a época da puberdade, de forma espontânea e ainda não explicada,
Passa. deixam de ter a dor tão frequente, ou mesmo deixam de ter a dor. Da mesma forma, mulheres que começam a ter a dor de cabeça após a puberdade, deixam de tê-la após a menopausa. Isso é uma coisa relativamente comum. Eu vou tipificar aqui uma enxaqueca. Aquela que dá sobre um olho, é uma dor que fica só em cima de um olho e que pode ou não dar enjoo. Mas a característica mesmo dela é essa dor num olho só. Não sei se é má consciência de pirata, mas ele fica... Essa é mais frequente, é menos frequente, é catalogada? É, exatamente. Aí, vou dar o exemplo de novo da enxaqueca. A enxaqueca pode provocar uma dor cuja localização mais comum é essa aqui. Fronto, têmporo, periocular. Que pode ser de um lado, eventualmente do outro ou dos dois. Mas existe um tipo de dor, essa inclusive eu não diria nem que é trágica, eu diria que chega a ser tragicômica, que é considerada a dor de cabeça mais intensa que o ser humano sente. Chama-se cefaleia ou dor de cabeça em salvas. Essa é... Salvas? Salvas. Cluster headache. Essa dor é exclusivamente de um lado só. E em mais de 80% dos casos tem essa localização, a ponto dos pacientes dizerem o seguinte: a sensação típica é como se estivessem enfiando uma faca fina dentro do meu olho. E essa dor é tão intensa, tão incapacitante, que é comum relatos de tentativa de suicídio durante as crises dessa dor. Mas Você fala em também é uma salvas. dor que às vezes tem na infância e depois some. Não, o mais comum é no sexo masculino, começar a partir de 18, 20 anos de idade e acompanhar o indivíduo. Não, sim, até mas pode mais ou ser menos 50. também, pode ser esse tipo que dá na infância e Não, depois essa passa. não. Essa geralmente não acontece na infância e geralmente não cede espontaneamente. Então, eu não sei se é lenda, dizem que o sexo cura a dor de cabeça? Eu diria que a atividade sexual regular, assim como a atividade física aeróbica regular, melhoram muito a maior parte dos tipos de dor de cabeça crônica, porque você produz Vamos nos mais ater ao endorfina. lado sexual em vez do aeróbico, Tá bom. que eu acho que é um... É minha Não, por mim, especialidade. não, o meu negócio é aeróbica. Mas eu acho que a maioria das pessoas... Diga, o sexo, a atividade sexual intensa melhora a dor de Melhor do cabeça? que intensa. Bira, vai ter que, Regular. vai ter que conviver com a dor de cabeça. O Bira é teórico. Tem que ser regular. Regular. Eu já perguntei o que significa regular. E procurando a literatura, é comparável à atividade física mais de 4 dias por semana. E há relatos interessantes. Meninas, vocês andam muito maltratadas. Olha! Cobrem. E há relatos interessantes, João, da atividade sexual na fase inicial de determinados tipos de dor de cabeça, eliminando completamente o episódio. O indivíduo está começando a ter a crise, tem uma atividade sexual e passa a... Aliás, eu vou fazer uma pergunta a você. Eu vou evitar o nome, evidentemente. Mas eu conheço um adulto, né, que surpreendeu-me um dia dizendo o seguinte: não, quando eu transo, tudo bem, não tem problema. Mas eu percebi o seguinte, e é um homem de 40 e poucos anos, 50 anos, 40 e poucos, vai, que eu não sei exatamente a idade dele, mas é o que aparenta. Ele diz o seguinte: quando eu me masturbo, quando termino de me masturbar, me dá uma dor de cabeça quase de enlouquecer. Isso acontece realmente? Existe um tipo de dor bastante interessante, chamada cefaleia orgásmica ou orgástica. Sim, mas por que não dor... dava na transa quando ele transava com uma mulher ou com a mulher, e quando... Eu não sei nem por que ele resolveu... Então eu vou te exemplificar um paciente que eu tive, alguns anos atrás, muitos anos atrás,
que entrou na consulta me perguntando se eu acreditava em macumba. Falei, não. Por quê? Não, porque eu tenho certeza que essa dor que eu tenho é macumba da minha mulher. Eu tenho uma secretária. Coitada da mulher. Eu tenho uma secretária que é muito bonita. Eu transo com a minha secretária com frequência. A minha mulher está desconfiada disso e, de algum tempo para cá, ela está muito próxima de uma amiga que é macumbeira. E toda vez que eu transo Classe com a média minha alta. secretária, eu tenho uma dor de cabeça absurda, mas só com a secretária. Com a minha mulher, não. Com uma outra namorada, não. E sozinho, não. Sozinho não, quer dizer, Sozinho. se masturbando. Mas esse aí era o contrário. Ele só tinha quando se masturbava. Mas a cefaleia orgásmica é um tipo de dor que atrapalha muito a vida sexual do paciente. E ninguém sabe por que às vezes acontece com determinada parceira e não com outra. A gente já goza assim, né? Não. Não impede, o indivíduo aprende, a dor é tamanha que o indivíduo aprende a interromper o ato sexual antes do orgasmo. Vira, tá completamente louco. Mas enfim. Então, quer dizer, você acha que pode, como no caso da masturbação, né, e de transar com outras mulheres, enfim, a não ser a sua, pode ser um problema do inconsciente, uma coisa de consciência culpada, uma força do subconsciente? Não acredito. Eu acho que essa dor, como muitas dores de cabeça de evolução prolongada, são uma alteração no controle de dor do próprio cérebro. Agora, você fala que não se deve tomar analgésico para dor de cabeça? Não se deve tomar analgésico mais de 2 dias por semana. Já é comprovado, a pessoa que sofre de dor de cabeça desses vários tipos mais prevalentes e que toma analgésico mais de 2 dias por semana, acaba transformando a dor numa dor cada vez mais frequente. Não, e não existe o que se chama de efeito rebote? Exatamente isso. Que você tem que ir aumentando. Diga, é exatamente explica, isso. O efeito rebote é exatamente a falta da ação do analgésico quando utilizado em excesso. E tipicamente o efeito rebote acorda a pessoa no meio da noite, porque ela passou mais algumas horas sem tomar aquele analgésico. A queda no nível sanguíneo do analgésico deflagra a crise mais forte e acorda a pessoa no meio da noite. Então, isso é um alerta também importante. O fato que a pessoa começa a tomar cada vez mais. Cada vez mais, já a chamada ansiedade antecipatória. O indivíduo tem um compromisso, vai fazer uma prova, um concurso, uma atividade profissional. Tem medo de ter a dor e já toma um analgésico. Quando se vê, está tomando analgésicos todos os dias. Bom, papo super interessante aqui com o doutor Abush Valente Krimshamtovski, dor de cabeça e enxaqueca, os caminhos para o alívio, pela Espaço Editorial. Doutor Abush, muito obrigado pela sua presença. Prazer. Também gostei. Daqui a pouco a gente volta. Obrigado.